O ano inteiro, entre 2009 e 2010, andou durante o ano inteiro mais... Devemos fazer uma reflexão neste sentido. A autonomia está a zero, tem que começar de novo. Gostaria também de agradecer naturalmente a todos os partidos que ontem nos acompanharam nos trabalhos e deram a sua opinião em relação à situação política, económica e social da região autónoma da Madeira. Agradecer aos elementos ligados às redes sociais que ontem aqui connosco discutimos também estas questões, aos elementos do Laboratório de Ideias que nos acompanharam também e hoje ao Dr. Cabral Fernandes, que nos deu uma sapiência daquilo que são os últimos 30 anos da evolução da autonomia, dos erros, das mais-valias, e foi uma lição que nós registamos e que também confrontamos na discussão as ideias que aqui foram surgindo. Queria, em termos de conclusões destas jornadas, salientar a vontade de todos os partidos ontem cá presentes, no sentido de criar um fórum democrático para a consolidação da democracia e, em especial, para a consolidação dessa democracia dentro da Assembleia Legislativa da Madeira. Nós não podemos continuar a admitir um país dos sistemas. Um país que tem um sistema democrático no Parlamento da República e no Parlamento açoriano e tem um sistema antidemocrático na Assembleia Legislativa Regional. A Assembleia da Madeira é a única Assembleia que não tem regras claras, estabelecidas, que garantam um papel legislativo claro, o debate político entre o poder e as oposições, que não garante a fiscalização da atividade do governo. E nesta matéria, um papel extremamente importante de qualquer Parlamento democrático não se faz na região autónoma da Madeira. Não porque os partidos da oposição não queiram assumir esse papel, todos eles ao longo destes 30 anos lutaram para que existisse um papel fiscalizador da Assembleia sobre a atividade do Governo. Infelizmente o PSD, sempre com a sua maioria, foi trancando o sistema de forma a que não existisse essa fiscalização. E os madeirenses são hoje confrontados com uma dívida colossal, cujo o resultado é da falta de fiscalização da Assembleia, e da Assembleia não temos mecanismos de fiscalização. A democracia influencia a vida do dia-a-dia de todos os madeirenses. E foi a falta de mecanismos de fiscalização das ações do Governo que levaram hoje à situação em que a região autónoma da Madeira se encontra. O PSD, na sua lógica de tudo controlar e não deixar ninguém fiscalizar, cometeu um erro que hoje é derramado em cima de cada um de nós, madeirenses e porto-santenses. Somos nós que vamos pagar essa dívida que foi ocultada aos madeirenses e aos porto-santenses e à Assembleia Regional nos últimos anos. E essa dívida tem um único responsável. Responsável do ponto de vista político, o Presidente do Governo Regional, responsável também do ponto de vista político, o PSD. Todo o PSD. São os responsáveis pela atual situação na região autónoma da Madeira. Por outro lado, queríamos salientar, e do debate que aqui tivemos e produzimos, que é claro hoje para qualquer madeirense e porto-santense que houve aqui um crime político contra os madeirenses. E esse crime ocorreu no ano transato, em 2011. Porque quando o país pediu assistência financeira a nível nacional, o Governo Regional do PSD e o seu Presidente, se tivesse algum sentido de Estado e algum sentido de responsabilidade em relação ao futuro dos madeirenses e dos porto-santenses, tinha que tomar logo a opção de se dirigir a Lisboa, junto do Governo da República, e apresentar as contas da Madeira. O Presidente do Governo Regional entendeu não o fazer, escondeu as contas e continuou a esconder as contas ao país nesse processo, e é por isso que hoje temos tripla austeridade. Se o Presidente do Governo não tivesse cometido esse crime e tivesse, no momento em que foi pedida assistência financeira aos organismos internacionais e da Lisboa, entregue os documentos da região autónoma da Madeira e as suas contas, essa dívida seria englobada no todo nacional e não recairia só sobre os madeirenses. E é por isso que hoje a Madeira tem tripla austeridade devido a esse crime cometido contra os madeirenses e porto-santenses. É por isso que de hoje
em diante, daqui para a frente, cada madeirense que tenha que emigrar deve-o ao PSD e ao seu presidente. Cada madeirense que caia nas malhas do desemprego só se tem que queixar do PSD e do presidente do PSD. Cada madeirense que veja a sua empresa a falir tem um responsável. O Dr. Alberto João Jardim e o PSD. Se o Dr. Alberto João Jardim tivesse algum sentido de Estado, para já não tinha ocultado a dívida. Mas mesmo ocultando essa dívida, no momento em que a assistência financeira entrou no país, ele tinha colocado as contas da região junto do Governo da República e a situação teria tido outra resolução com essas dívidas integradas nas contas do país e hoje a região autónoma da Madeira não estaria a sofrer esta tripla austeridade. Face àquilo que têm sido as notícias que nós temos vindo a assistir nos últimos tempos, em relação às questões da dívida. O Partido Socialista entende que se de hoje em diante surgir mais alguma dívida oculta, o seu Presidente do Governo não tem condições para liderar a região autónoma da Madeira. O seu Presidente do Governo, se surgir mais um cêntimo de dívida oculta, só tem um caminho, a sua demissão junto do seu Presidente da República. A Madeira não tem condições para ter à frente dos seus destinos alguém que esconda as contas. Ainda para mais, numa situação extremamente difícil que a região autónoma da Madeira está a viver. E, portanto, se existir mais dívida oculta na região autónoma da Madeira, só há um caminho: demissão do seu Presidente do Governo e a caminhada para eleições antecipadas. E dentro desta matéria, peço ao seu Presidente da República que esteja atento ao que está a passar na região autónoma da Madeira. Nós não podemos, cada semana que passa, termos contas diferentes. Nós temos que ter um futuro estável. E o seu Presidente da República tem que olhar pela região autónoma da Madeira. E como eu já referi, a existir mais um cêntimo de dívida oculta e mais responsabilidades em cima dos madeirenses, o seu Presidente só tem uma solução: demitir o Presidente do Governo Regional da Madeira. E, por outro lado, seja quais forem as circunstâncias que de ora em diante venham a determinar uma demissão do seu Presidente do Governo, seja pela sua estratégia que ele próprio delineou em sair a poucos meses do final do mandato, o Partido Socialista também deixa aqui um aviso. Nós não aceitamos, em momento algum, a passagem de testemunho do Governo dentro do PSD sem eleições antecipadas. A existir passagem de testemunho, quem passa esse testemunho é o povo da Madeira e, portanto, para passar esse testemunho só há uma coisa a fazer: eleições antecipadas. Só há, da parte da Madeira, ou na Madeira, só existe uma entidade que tem a responsabilidade de passar testemunhos de governação. Essa entidade são todos os madeirenses e porto-santenses. Não é o PSD que passa testemunhos de governação. Quem passa esse testemunho é o povo da Madeira. E se, por alguma razão, o Governo Regional do PSD cair, ou se por alguma razão entenderem fazer algumas alterações no Governo Regional, essas alterações só podem ser escudadas na vontade popular dos madeirenses e dos porto-santenses. E por isso terá que haver eleições antecipadas. Posto estes avisos também à navegação, queria salientar que a região autónoma da Madeira, infelizmente, vive um momento dramático da sua história. Nós tivemos 30 anos de autonomia, que hoje essa autonomia foi entregue em Lisboa. E também para os autonomistas da região autónoma da Madeira, que somos nós todos, uns mais alicerçados numa autonomia mais reivindicativa que outros, é certo, mas hoje eu vejo com estranheza o silêncio dos autonomistas. Aqueles que durante anos, e tirando os partidos da oposição, mas determinadas personalidades e determinados setores da região autónoma da Madeira, que quando a autonomia, entendiam eles, ser beliscada, eram os primeiros a dar um passo a combater as forças que atacavam a autonomia. Hoje temos os inimigos da autonomia na Quinta Vigia e no Governo Regional do PSD. E dessas entidades que sempre foram defensoras da autonomia, o que se ouve é o silêncio.
E, portanto, o que se vê é que há aqui autonomistas que são para as conjunturas. E o Partido Socialista não aceita este tipo de atitude. A autonomia defende-se todos os dias, não se defende quando nos dá jeito. E, portanto, se hoje há um símbolo da anti-autonomia, esse símbolo é o PSD. Se hoje há um partido anti-autonomista na região autónoma da Madeira, esse partido é o PSD, que desgraçou a nossa autonomia e desgraçou a vida dos madeirenses e porto-santenses. Não, que para resolver a dívida não temos que pensar primeiro na democracia. Em tempos da cebola, da vagina, era exportada para o continente, e que há muitas atividades económicas, as tradicionais, morreram todas pelo caminho. Este governo não aguentou nenhuma atividade tradicional, nem agricultura, nem pescas, nem conservas, nem indústria. Havia para ali um estaleiro da zona da Val, que era